Nós vamos, nesse instante, abrir nossa Bíblia para o Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Nós vamos iniciar nossa leitura a partir do versículo 21. Mateus, capítulo 16. A partir do versículo 21, iremos realizar a leitura para esta reflexão. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 16, versículo 21. Esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Irmãos, esse versículo 21 é o momento no Evangelho em que Jesus começa a falar abertamente sobre sua missão, morte e ressurreição aqui nessa terra. Imagina se um amigo seu chegasse perto de você e falasse com você que deveria fazer uma cirurgia e que nessa cirurgia ele teria certeza que iria morrer. Qual seriam as suas palavras para com ele? Se um amigo muito querido chegasse para você e falasse assim: olha, está chegando o dia da minha cirurgia e eu tenho certeza que não vou escapar da mesa cirúrgica, eu vou ficar lá, mas não vou fugir da cirurgia. A única certeza que eu tenho é que não vou ser bem sucedido nessa cirurgia e ali eu vou perder minha vida. Quais seriam suas palavras para esse amigo? Vai para a mesa cirúrgica e perca a vida? Ou seria o que? Tenta um outro recurso? Quais seriam as suas palavras? Pedro era amigo de Jesus. Quando Jesus vira para Pedro e fala com Pedro assim: olha, está chegando os dias em que eu serei maltratado, torturado, eu serei condenado, depois eu vou ser crucificado, morto, e no terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro ficou assustado, porque Jesus era o seu amigo. Porque Jesus era o seu amigo. Eu quero que os irmãos entendam o que estava acontecendo. Entenda o que estava acontecendo. E quando Pedro ouviu o versículo 21, os acontecimentos desse verso 21, sabe o que Pedro falou com Jesus? O versículo 21, eu quero ler ele novamente, depois eu quero ler qual que foi a reação de Pedro. Versículo 21, nós acabamos de ler, ele diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos, entre eles estava Pedro também, que lhe era necessário seguir agora para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Versículo 22 fala assim: e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tende compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te sucederá, te acontecerá. Por que Pedro falava isso? Porque Pedro não queria que Jesus morresse. Porque Pedro sabia que todas as pessoas que morreram vão para onde? Para a sepultura. Você não consegue conversar com mortos. Você não consegue visitar defunto. Você pode visitar uma sepultura, mas o defunto, com o passar dos dias,
Tu és pó e ao pó tornará. E Pedro vira para Jesus e fala com ele assim: então não vá para Jerusalém para que não morras. E o pensamento de Pedro era um pensamento humano. É um pensamento que eu tenho, é um pensamento que muitas pessoas têm nos dias de hoje, que é um pensamento humano. Versículo 23, Jesus diz assim: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: afasta de mim, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro repreendeu as palavras de Jesus, Jesus repreendeu as palavras de Pedro, assemelhando as palavras de Satanás, porque Jesus sabia que se ele não descesse a Jerusalém e fosse morto, você, não teríamos oportunidade de sermos salvos pela graça de Cristo. A cruz do Calvário, para nós, através da morte de Cristo, é a maior conquista que o ser humano tem depois da vida. Porque a morte de Jesus nos permite participar da vida eterna, pelos méritos do Filho de Deus. Quando Pedro disse essas palavras de Jesus, para ele não descer a Jerusalém para não morrer, Pedro pensava igual um homem. Como que é o pensamento de um homem? É um pensamento egoísta, pensa só em si mesmo, quer fazer as coisas sempre ao seu próprio benefício e nunca ao benefício de outras pessoas. Isso é característica de um pensamento humano, é o pensamento do mundo lá fora, é viver tirando vantagens, é viver crescendo em cima de outras pessoas. A primeira oportunidade que tiver de passar o outro para trás, engana. A primeira oportunidade que ele tiver de tirar vantagem sobre a fraqueza de outros, ele vai tirar vantagem, porque o pensamento humano é um pensamento egoísta, egocêntrico, que pensa só em si mesmo. E Pedro sabia que se Jesus morresse, ele perderia um grande amigo, ele perderia uma oportunidade de ser amigo de um rei. Ele sabia que Pedro sabia que se Jesus morresse, muitos dos seus sonhos, das suas esperanças, iriam descer à sepultura junto com Jesus. Porque o pensamento do homem, tudo acaba na sepultura. Tudo acaba na sepultura. O homem corre atrás de bens ao decorrer de toda a sua vida, e depois entrega todos os seus bens para não perder a vida. Correu a vida toda atrás de bens, depois entrega os bens todos para não perder a vida. É uma corrida sem explicação, sem rumo. O homem se encontra perdido. E o que faz o homem se perder dentro da sua própria vida é a vontade constante de satisfazer os seus próprios desejos. A maior perdição que o homem tem é quando o homem se depara com a sua própria vontade, e a vontade do homem, o lugar mais longe que a vontade do homem já o levou, é a sepultura, é a morte e a destruição. E Jesus, quando vira para Pedro, fala com ele assim: olha, afasta de mim, Satanás, você está sendo para mim uma pedra de tropeço. Ou quer dizer, o caminho que Jesus tinha que percorrer era o caminho que o levaria à cruz do Calvário. Tudo aquilo que impedisse Jesus de caminhar até a cruz
não seria a vontade de Deus para a vida dele. E quando Cristo veio a esse mundo, ele declarou: eu não vim fazer a minha própria vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Daquele que me enviou. A minha comida e a minha bebida, disse Jesus, não é fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Cristo é o maior exemplo que a humanidade tem, é o maior exemplo que a humanidade possui de renúncia própria, a ponto de Jesus saber que seria injustiçado, caluniado, maltratado, espancado, chicoteado, crucificado, morto, por uma coisa que ele não fez, por uma coisa que ele não merecia. Ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões, e como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Cristo tinha todos os motivos possíveis para fugir da cruz, para fugir daquela condenação. Mas ele veio aqui com a missão exclusiva de não fazer aquilo que ele entendia que era certo, que era justo. Ele não veio nessa terra buscar os seus próprios direitos. Ele não veio na terra defender aquilo que ele entende que seria correto. Não, Cristo veio com a única e exclusiva missão: fazer a vontade do seu Pai. E qual que era a vontade de Deus? A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo. A vontade de Deus é um amor para com esse mundo. De tal maneira, mostra grandiosidade, que doou, isso é graça, deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer, a salvação vem pela crença, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora Jesus vai explicar sobre a vida eterna. O que é ter a vida eterna? O que é ter a vida verdadeira? Após ele repreender a Pedro, dizendo: afasta de mim, Satanás, porque você cogita de pensamento humano. Cogitar quer dizer pensar das coisas que o homem pensa. O homem só pensa nele mesmo. Nele mesmo. Mas Deus pensa no todo, porque tudo saiu dele, tudo é para ele, e tudo pertence a ele. Por isso que Deus, ele é digno de receber a nossa adoração, porque ele criou todas as coisas, ele sabe como tudo funciona, e sabe para que tudo foi criado, e como deve ser usado. Cristo agora vai explicar para Pedro, vai ensinar para Pedro, o que é a vida verdadeira, o que é possuir a verdadeira vida. A falsa vida é quando o homem vive para si mesmo. E o que seria a vida verdadeira? Versículo 24, então disse Jesus aos seus discípulos. Agora Jesus dizia não somente a Pedro, mas agora ele falava a todos os demais discípulos. Ele dizia assim: se alguém quer ser meu seguidor ou vir após mim, a si mesmo se negue. Negar a si mesmo quer dizer renunciar à própria vontade. Abra mão de todos os seus direitos. Abra mão dos seus direitos. Renuncie à própria vontade. Tome a sua cruz. Tomar a cruz quer dizer, esteja preparado para morrer da forma que eu vou morrer. Isso aí já assustou Jesus, porque antes a história era só que Jesus iria para Jerusalém morrer.
E agora Jesus fala com seus discípulos o seguinte: olha, então as coisas funcionam assim no reino de Deus. Eu estou indo para a cruz morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia. Quem quer ir comigo? Quem quer ser meu seguidor? Primeira coisa, negue-se a si mesmo, porque eu sei que eu, Cristo, estou aqui para fazer a vontade do meu Pai e não minha própria vontade. Segunda coisa, o caminho da salvação é a morte da vontade própria. É abrir mãos dos sonhos nossos para viver os sonhos de Deus em nossa vida. É abrir mão dos meus próprios pensamentos para começar a ter o pensamento de Deus na minha própria vida. É abrir mão de tudo aquilo que eu acho que é certo para viver a vontade exclusiva de Deus em minha vida. Em minha vida. Isso se resumiria, e se alguém quer vir após mim, disse Jesus, ser o meu seguidor, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Versículo 25, portanto, quem quiser encontrar a vida verdadeira, a sua vida, ele vai ter que perdê-la. O perder a vida aqui quer dizer abrir mão de fazer aquilo que ele quer fazer. Então eu vou fazer o quê? O que Cristo fazia, a vontade de Deus. E quem vai perder, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então, irmãos, olha, se eu quero ter a vida eterna, eu tenho que abrir mão da minha vida. E o que seria a vida eterna? Jesus fala assim, porque o que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? O que dará em troca da vida verdadeira? O homem corre constantemente atrás de dinheiro, depois entrega todo o dinheiro atrás de saúde para continuar vivendo, e no final morre. E Jesus vai continuar dizendo assim, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E em verdade vos digo que se alguns há do que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus havia dito que, de forma nenhuma, muitos daqueles que estavam ali, alguns dos que estavam ali, iria ver o Filho do Homem vir no seu reino. Sabe o que aconteceu 6 dias depois que Jesus falou essa história? Sabe o que aconteceu 6 dias depois? Capítulo 17 fala assim, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, que havia falado com ele para não ir morrer em Jerusalém, e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Diz que o monte não era baixo, era alto. Alguém já subiu um monte alto? Cansa, não cansa? Você já imaginou? Depois do trabalho você fazer uma caminhada? É uma coisa. Agora você já imaginou você fazer uma caminhada que tem uma estrada que leva ao topo de um monte muito alto? Vai ser uma caminhada como? Puxada, né? Puxada. Então, depois do dia deles terem trabalhado no evangelismo, agora eles tinham que fazer uma caminhada, e era num monte muito alto. Os discípulos já haviam se preparado para, quando chegasse lá, pudesse descansar. Fala assim, olha, versículo 2. E foi, quando ele subiu o monte, e foi transfigurado diante dele, e seu rosto resplandecia como o sol, e sua veste se tornaram-se branca como a luz.
Versículo 3: E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele, com Cristo. Os discípulos assustaram, porque no momento que eles começaram a subir, eles foram subindo, chegaram no lugar, quando Cristo começou a orar, a Bíblia diz que as suas vestes, o seu rosto, resplandecia como o sol, clareava todo o monte, tudo se tornou claro. O sol permite você ver uma formiga andando, não permite? Imagina uma luz agora, uma coisa é a luz de uma lamparina, uma coisa é uma luz de uma tocha, que era o sistema de iluminação utilizado na época. Agora, outra coisa é a luz divina. A luz divina havia emanado de Cristo, brotado do Filho de Deus, a ponto do corpo luminoso de Cristo tornar as vestes dele de que forma? Clara. Emanava luz. E diz que o seu rosto resplandecia como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E naquele momento ali, eles perceberam algo sobrenatural. A vida eterna é algo sobrenatural. Jesus queria mostrar para Pedro o que é viver sem atender o ego, o que é viver sem ser escravo da própria vontade, o que seria viver não mais buscando os seus próprios interesses. Naquele momento ali, Pedro, Tiago e João pôde perceber na experiência, na vivência ali do Monte da Transfiguração, o que é ter a sua mente voltado para as coisas de Deus. E eles contemplaram naquele instante, Jesus conversava com Moisés e conversava com Elias. E o interessante é que olha o que o versículo 4 diz. O versículo 4 do capítulo 17 diz que, então disse Pedro a Jesus, olha o que Pedro havia dito a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Olha o que o versículo diz: bom é estarmos aqui. Ele sentiu um prazer tão grande, ele sentiu uma alegria tão grande naquele instante, ele sentiu uma sensação de paz incalculável naquele momento, que dinheiro nenhum poderia comprar. O lugar que Jesus estava não era um lugar paradisíaco, não era um lugar que fazia isso, era algo sobrenatural que estava ali, a vida eterna estava ali, Jesus estava ali, e ele conseguia ver Moisés e Elias conversando com Jesus. E Pedro fala assim, olha, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, se for da sua vontade, não da minha, posso eu fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Quando a gente faz uma tenda, é para que a pessoa possa ficar. Pedro não queria sair dali mais, ele não queria sair dali mais. Pedro pôde experimentar por um instante na sua vida o que é viver sem fazer a vontade própria. Quando Jesus estava ali, ele via Elias, ele lembrava de todos os profetas, todas as profecias que já se cumpriu nessa terra, pelo poder da palavra de Deus. Elias foi um personagem dos profetas, foi um homem entre os profetas que não passou pela morte. Uma carruagem de fogo veio, o pegou e o levou para o céu. Elias representava o prêmio da vontade de Deus
a ser cumprida na vida de Jesus. Se Jesus, dali para frente, permanecesse firme até a morte, muitos dos crentes nos dias de hoje serão arrebatados vivos, sem ver a morte, nos fins dos dias desse mundo. A Bíblia fala sobre a ressurreição de mortos e o arrebatamento dos vivos justos. Moisés representava não os profetas, mas representava para Cristo a vontade de Deus expressa na sua lei. A lei não tem poder de salvar, mas a lei apresenta a vontade de Deus, expressa de Deus. Os 10 mandamentos, contidos nas tábuas que foram entregues de pedra a Moisés, escrita pelo dedo de Deus. Em cada um daqueles 10 mandamentos, não expressa a vontade de homem, mas expressa a vontade exclusiva de Deus. Por isso que muitos daqueles mandamentos são odiados pela humanidade, porque aqueles mandamentos não veio conforme o coração do homem, mas conforme o coração de Deus. Por que o sábado hoje é odiado? O mundo hoje fala para guardar o domingo, porque o domingo é a vontade do coração de quem? A santificação do domingo é a vontade do coração do homem e não a vontade do coração de Deus. Deus falou lá no dia da criação, ainda não existia o povo judeu, ainda não existia Monte Sinai, porque a vontade de Deus é uma vontade o quê? Eterna, é uma vontade que não muda. Deus lá no princípio da criação, Ele cria o mundo em 6 dias, no livro de Gênesis, no capítulo 2, quando Ele acaba de criar o mundo, a terra e todas as coisas que nela existem, o versículo 1 do capítulo 2 de Gênesis diz assim: assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Depois que Ele descansou, não tinha judeu nessa época. Ele diz assim: e abençoou Deus o 7º dia e o santificou. Existe uma bênção na criação colocada no 7º dia da criação. Por isso que Deus tornou esse dia diferente dos demais dias, para que a sua igreja pudesse ter uma experiência especial com Ele, porque, diz o versículo assim, porque Deus abençoou o 7º dia e o santificou lá na criação. Sabe por que Deus fez isso? O versículo 3 explica, fala assim: porque nele descansou Deus de toda a sua obra que como Criador fizera. Existe uma bênção especial no dia de sábado, existe uma bênção especial no 7º dia, não é em qualquer dia, todos os dias da semana, eu tenho um encontro marcado com Deus. Eu preciso de orar durante a manhã, a tarde, eu preciso ter um encontro com Deus todos os dias da semana. Mas o dia de sábado, Deus tem um encontro marcado comigo e com vocês. Deus tem um encontro marcado com cada um de nós. É a vontade de Deus. Não matar, não roubar, não adulterar, não dizer falso testemunho, tudo isso expressa a vontade de Deus. E quando Jesus, no Monte da Transfiguração, via Moisés, ele não via só Moisés, ele via também a classe de pessoas que iriam, na manhã da ressurreição, levantar da sepultura, se ele permanecesse firme e morresse na cruz do Calvário. Isso trouxe ânimo para Jesus, porque ele sabia que chegada era a sua hora. Por várias vezes Jesus falou assim: ainda não é chegada a minha hora. Mas agora ele falava abertamente com os discípulos: chegou o momento, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Quando a gente retoma a leitura do capítulo
17 de Mateus, falando sobre a transfiguração. Cristo conversava com Moisés e com Elias. A lei e os profetas estavam ali. Todas as profecias haviam se cumprido. E Cristo sabia que ele era o cumprimento da profecia de Deus. A morte de Jesus na cruz do Calvário é cumprimento de profecia. Tinha a hora exata, tinha o dia marcado na agenda divina, e isso iria acontecer. Versículo 5, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é meu filho amado, a quem me traz alegria, a quem me traz prazer. Quando os discípulos ouviram essa voz que saía de uma nuvem luminosa, a nuvem representava quem? Deus. A presença de Deus naquele lugar. Quando Moisés estava no Monte Sinai, lá no Monte Sinai, ele viu a manifestação da presença de Deus através de uma sarça pegando fogo. Quando o povo sai do Egito, para naquele mesmo monte que Deus havia conversado com Moisés, diz que houve uma grande nuvem naquele monte. A presença de Deus era representada por uma nuvem. Aqui também eles subiram no monte, e lá naquele monte, Jesus, quando ele estava conversando com Moisés, com Elias, Pedro entra e dizendo: olha, eu posso fazer uma tenda para cada um de vocês. E nesse momento que Pedro começa a falar isso, porque o lugar aqui é muito bom. Quando ele falou que o lugar era muito bom, e que ele desejava ficar ali por quanto tempo? Para sempre, ele queria morar ali. Uma nuvem veio, e essa nuvem era a presença de Deus, era aquilo que Pedro não conseguia ver. Sabe o que trazia alegria naquele local? Que tornava aquele lugar aprazível, muito bom? É a presença de Deus. Você pode ter um pouquinho de fubá com sal, mas se a presença de Deus estiver ali, o povo come aquilo numa alegria, numa satisfação, é ou não é? Sim. A presença de Deus faz toda a diferença. Mas eu posso ter o melhor banquete, a comida mais nobre, mas a ausência de Deus faz eu perder até o apetite. Faz ou não faz? Faz. Faz eu perder até o apetite. E Pedro passou por uma experiência interessante. Quando nós costumamos realizar viagens, e para sair de uma cidade para outra, talvez você tenha que passar por uma montanha alta, e se for muito de manhã, costuma dar cerração, a montanha parece estar, a estrada que passa por aquela montanha, parece estar toda envolvida em uma nuvem, e ali, no momento que você está viajando, fazendo essa mudança de cidade, através daquela estrada, e o veículo entra para dentro daquela nuvem, daquela cerração, você abre o vidro do carro, ou se você estiver de moto, você levanta a viseira da moto, é uma coisa muito interessante, é um momento em que você está dentro da nuvem, e quando você respira a nuvem entra para dentro de você. Essa era a experiência que Pedro, Tiago e João estavam vivendo de Deus naquele momento, naquele instante. Ele estava em Deus, na presença de Deus ali naquela nuvem, e quando eles respiravam aquela nuvem entrava para dentro dele.
experimentar a Deus, conhecer a Deus como o único verdadeiro Deus, isso é a vida eterna. É a vida que não tem fim. É a alegria que não se acaba. É a felicidade que não se passa. É o contentamento num grau que a gente não sente falta de mais nada. E quando o ser humano não sente falta de mais nada, ele se encontra pleno, perfeito, equilibrado. Nada é mais importante para um homem do que viver aquela situação. Por isso que Jesus, há 6 dias atrás, havia falado com Pedro: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, dominar tudo, e não estar sentindo isso que você está sentindo agora? Ou quer dizer, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e não ter a vida eterna, e não ter a presença de Deus dentro dele? Dentro dele. O convite que Deus quer nos fazer é que nós passamos pela mesma experiência que Pedro, Tiago e João passaram no Monte da Transfiguração. Que nós possamos ter a nossa mente não cogitadas, não voltado para o pensamento humano, que é um pensamento egoísta, mas que nós possamos ter a nossa mente voltado para as coisas do alto, as coisas de Deus. Isso irá nos fazer aproximar dele. A presença de Jesus dentro de nós. Jesus falou-se no Evangelho de João, no capítulo 14, olha que interessante, ele fala assim, olha, versículo 20, capítulo 14, versículo 20, ele fala assim, que naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. O que ele queria dizer? Nós seremos um só. Eu estou no Pai, o Pai em mim. Eu em vós e vocês em mim. A única forma que tem de voltar à presença do Pai, da humanidade sentir a presença do Pai novamente, é aquele que tiver o Filho, a Jesus. Então, a vida eterna, quando é dita no Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 3, que diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Nós precisamos experimentar a Jesus no lugar da nossa própria vontade. O trono da própria vontade, o trono do próprio ego, o trono do próprio direito, deve ser substituído, arrancado, destruído e colocado o trono de Jesus na nossa vida. Nós estaremos experimentando, vivenciando a vida eterna. Essa vida não tem fim. Quando eles ouviram a voz que saía daquela nuvem luminosa, que dizia assim: este é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Pensamento gera sentimento. O sentimento de Deus pode ser vivido por nós quando nós tivermos os pensamentos de Cristo. Você quer sentir o que Deus, o Pai, sente? Pense nas coisas que Jesus pensou. Jesus sempre, em toda a sua vida, procurou, realizou, executou a vontade do Pai exclusiva na sua vida. Queria fazer um convite a você nesse momento. Queria pedir a você, abra a porta do seu coração, faça um convite a Jesus nesse instante,
para transfigurar dentro de você, para manifestar aquela luz que ele manifestou no Monte da Transfiguração, dentro de você nesse instante. Essa presença de Deus nos trará uma sensação de contentamento, de alegria, de paz incalculável, a ponto de nós dizermos da mesma forma que Pedro havia dito: Senhor, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é fazer a vontade de Deus, bom é refletirmos e pensarmos naquilo que Cristo pensou. A única coisa que nos traz tristeza na palavra de Deus, em obedecê-la, é o nosso ego, é a nossa própria vontade. Quando a nossa vontade for destruída, afastada pela presença de Cristo na nossa vida, vamos perceber que a vida eterna é podermos experimentarmos a Deus cada dia da nossa vida e termos uma experiência com Ele dentro de nós. Que o Senhor nos abençoe e que sua graça nos permita estarmos sempre buscando a Ele de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Amém.